alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou João Paulo, professor de Geografia, e hoje nós iremos abordar o assunto sobre os blocos econômicos mundiais. Este conteúdo ele é do 8º ano do ensino fundamental e no PET de vocês, o PET 4, ele vai estar lá na semana 2. Antes da gente entrar especificamente na parte dos blocos econômicos, nós vamos voltar um pouco em alguns conceitos que já foram falados, mas eles são conceitos básicos e fundamentais para que a gente consiga entender, compreender melhor essa dinâmica mundial e a organização do espaço mundial. Então, nós sempre vamos voltar, retornar a alguns conceitos básicos para que vocês não fiquem perdidos aí em termos de estudo e sempre relembrem esses conceitos que eles são fundamentais para a compreensão do conteúdo da geografia. Então, vamos lá. Regionalização. A regionalização é a divisão do espaço mundial em partes com características semelhantes. Então, a regionalização é um conceito muito importante da geografia, porque uma vez que a gente consegue dividir o espaço em partes com semelhanças, nas suas características, nós conseguimos fazer uma análise geográfica mais completa, e um pouco melhor, porque a gente percebe quais são as semelhanças e as diferenças que nós vamos ter no mundo como um todo. No caso, há uma coisa importante, a regionalização ela vai ocorrer tanto no mundo como um todo, como no país, como no próprio estado, como dentro de uma mesma cidade. No caso aqui, quando nós estamos abordando a questão, o espaço mundial, nós falamos da regionalização mundial. A principal regionalização mundial que nós temos é a divisão continental do planeta, que aí nós temos os continentes, América, África, Ásia, Antártida, Europa e a Oceania. Um outro conceito extremamente importante e que não pode ser esquecido é o conceito de desenvolvimento socioeconômico, que ele vai analisar o desenvolvimento da economia dos países e também o desenvolvimento social. Por que é importante sempre falar isso? Porque muitas vezes a gente acha que o desenvolvimento, um país desenvolvido é somente aquele país que é um país rico. E quando a gente trata do desenvolvimento socioeconômico, nós falamos tanto do desenvolvimento da economia, como também o desenvolvimento da sociedade em função do desenvolvimento econômico. Por exemplo, se um país ele é rico somente, mas ele não investe em políticas sociais básicas, ele não vai ser um país desenvolvido, porque essa nomenclatura de desenvolvimento ela é de desenvolvimento socioeconômico, que é quando o país ele tem esses recursos, mas ao mesmo tempo, ele tem esses recursos financeiros, ele produz muito com indústrias, com comércio e etc. Só que aí esses recursos financeiros o país investe na sociedade e aí a gente percebe que vão ter o quê? Crescimento nos índices de educação, melhoria dos índices de educação, de saúde, de segurança pública. Por isso que nós falamos que o desenvolvimento ele vai ser sempre socioeconômico, de forma que a população ela também consiga usufruir dessa riqueza, desse desenvolvimento que o país ele vai ter. Este mapa é um mapa que mostra, como eu disse, a principal divisão regional do planeta. E aí nós temos aqui os 6 continentes. E observem que, no caso do continente americano, no caso da América, nós vamos ter a divisão entre América do Norte, América Central e América do Sul. Lembrando que o continente é o continente americano e aí nós temos as subdivisões da América em 3 partes. É interessante a gente abordar isso, por quê? Porque todos nós que residimos, que moramos em algum país da América, nós somos, portanto, americanos, E aí cada país ele vai ter a sua subdivisão. E nós vamos ter aqui o continente americano, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e aqui no Polo Sul nós vamos ter a Antártida. Contexto histórico e geográfico. Vamos entender um pouco melhor isso aqui.
Fim da Guerra Fria, da bipolaridade para a multipolaridade. Quando acaba a Guerra Fria, a gente sai daquela ideia do mundo bipolar, daquela visão de mundo entre União Soviética e Estados Unidos e as disputas que vinham acontecendo desde lá, né, na metade do século XX até quase o final do século XX. Então a gente sai dessa ideia de dois polos de desenvolvimento da ordem bipolar para a multipolaridade. Lembrando um pouco também das aulas anteriores que a gente viu que a Guerra Fria, ela foi, né, um conflito ideológico e uma corrida armamentista e espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que a União Soviética representava o bloco socialista e os Estados Unidos da América representava o bloco capitalista. E quando tem o fim da Guerra Fria, nós temos o capitalismo, ele se sobressai, ele vence essa disputa ideológica e aí nós temos a desintegração da União Soviética, os países que formavam a União Soviética voltam a ser países, né, independentes cada um, e o sistema capitalista ele vai se confirmar como aquele sistema que vai permanecer, que vai vigorar ali no espaço mundial como um todo. Um ponto importante da gente abordar nesse contexto pós-Guerra Fria são os problemas mundiais. Porque antes, no período da Guerra Fria, o mundo estava tão voltado para esse conflito ideológico que os problemas mundiais, de forma geral, eles continuavam acontecendo e eles foram sendo deixados um pouco de lado. E aí eles foram aumentando cada vez mais. E nós temos como exemplo de problemas mundiais que são graves: a fome, a pobreza, as desigualdades sociais, as questões ambientais, e aí a gente pode dar um foco especial para as questões ambientais, porque uma vez que a população mundial ela aumenta, não é, a tecnologia vai avançando, a demanda por recursos, por matéria-prima, ela vai provocar o quê? Uma utilização ainda maior desses recursos naturais. E aí nós vamos ter problemas ambientais graves aí. Então, esses problemas mundiais, eles passam a ocupar o cenário mundial, né? Então, a partir do momento que nós saímos daquela ideia da bipolaridade, os problemas mundiais, eles se evidenciam, eles surgem mesmo, né? Eles tomam uma posição de destaque no planeta e eles necessitam de uma solução urgente, né? Porque são problemas graves que se não fossem solucionados ou pensassem em soluções para esses problemas, cada vez mais eles iam se tornar mais graves e aí a gente poderia chegar no colapso mundial como um todo. E com base, né, na análise desses problemas mundiais, dessas questões aí, internacionais que foi sendo observado ao longo do tempo e na medida que esses problemas foram ficando mais graves, a gente tem o quê? O crescimento, né, e o aparecimento de grandes e importantes organizações mundiais. Algumas delas já existiam desde antes, algumas passaram a existir a partir desse momento, só que a gente percebe que essas organizações mundiais, internacionais, elas tomam forma, né, e elas passam a ser mais presentes e atuantes no contexto mundial. O que são organizações mundiais? São organismos que têm por objetivo atuarem nos inúmeros contextos mundiais. Então, nós vamos ter organizações mundiais que vão atuar nas questões sociais, nas questões políticas, nas questões econômicas, ambientais, dentre outros. Então, a gente pode pensar da seguinte forma: o mundo ele tem vários, inúmeros problemas. E a partir desses problemas foram criadas o quê? Essas organizações, para quê? Para buscar uma solução para estes problemas. E aí, essas organizações, elas vão ter uma atuação tanto dentro de países como também entre países. Por exemplo, se a gente tem um problema político, né, entre governos de países distintos, o que isso vai gerar? Né? Se a gente tem problemas entre países distintos, esses problemas, para que eles sejam solucionados, um terceiro ator, né, ele tem que entrar em cena nesse momento. E é aí que vai entrar o quê? As organizações internacionais.
Uma vez que os países não consigam resolver esses problemas, então esses organismos internacionais vão entrar para buscar a solução desses problemas. E essas organizações, elas envolvem inúmeros países de acordo com seus objetivos específicos. Essa imagem aqui, ela mostra, né, várias organizações internacionais que nós vamos ter aí, muitas delas ligadas à ONU, né, que nós vamos falar daqui a pouco, que é uma organização importantíssima no contexto mundial. Então vamos lá, nós enumeramos aqui algumas organizações importantes. Primeiramente, a ONU, que vai ser a Organização das Nações Unidas. O objetivo da ONU é manter a paz mundial e a segurança internacional. É uma organização que ela já existia mesmo no período da Guerra Fria, não é? Após a Segunda Guerra Mundial, devido aos graves problemas, né, os graves horrores que ocorreram na Segunda Guerra, então o mundo ele viu a necessidade de ter uma organização, um organismo internacional neutro, que ele cuidasse, ele buscasse, né, a promoção da paz mundial e da solução dos problemas que ameaçassem a paz mundial. Então, é uma organização neutra que vai ter esse objetivo de buscar essa mediação desses conflitos. Banco Mundial e o FMI, que vai ser o Fundo Monetário Internacional. Já é um outro tipo de instituição internacional, que é uma instituição financeira criada para discutir e solucionar as questões financeiras do mundo todo após a Segunda Guerra. A gente tem que pensar o seguinte, quando acabou a Segunda Guerra, muitos países do mundo estavam arrasados, economicamente, fisicamente destruídos, e eles necessitavam o quê? De serem reconstruídos. E aí, nesse sentido, essas organizações internacionais financeiras, elas entraram com esse objetivo. E nós temos também a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma organização militar criada na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, para fortalecer o bloco capitalista estadunidense frente aos avanços socialistas soviéticos. Então, o bloco estadunidense capitalista, com medo do avanço socialista soviético, ele criou a OTAN, que é essa organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma barreira do avanço do socialismo soviético. Foi a forma que os estadunidenses criaram de ter um controle e ampliarem ainda mais o seu poder frente aos demais países do mundo. E aí, nesse contexto todo, nós temos os blocos econômicos. Esse mapa é interessante porque ele mostra, né, os países e aí ele dá um destaque para as bandeiras dos países. E a gente consegue ter o quê? Uma ideia da dimensão, do tamanho que cada país tem a partir da bandeira daquele país ali. Então, vamos lá. Os blocos econômicos, eles resultam da ampliação do sistema capitalista. Então, a partir do momento que a gente tem o crescimento do capitalismo, né, que é esse sistema socioeconômico, né, que ele visa o lucro, a questão da propriedade privada, então, e da economia de mercado, então os blocos econômicos, eles são resultado desse crescimento do capitalismo. São associações de países com o objetivo de fortalecer a economia regional e também a competitividade no comércio internacional. Então, uma vez que os países eles se associam em blocos, eles se fortalecem, né, ali na sua região, e eles conseguem competir no mercado internacional a partir dessa ideia que a gente tem, né, da multipolaridade principalmente, em que os fluxos de pessoas, os fluxos de produtos, os fluxos financeiros, eles vão crescendo cada vez mais. Então, uma vez que o país sozinho, ele não dá conta de se colocar com uma competitividade assim, importante no contexto mundial, eles vão se associar em blocos, vão se unir em blocos, e aí com o fortalecimento destes blocos econômicos, a gente vai ter o quê? O crescimento desse comércio internacional. Os blocos econômicos eles se fortalecem principalmente a partir da multipolaridade econômica, né? Então, quando a gente sai daquela ideia da bipolaridade e a gente vai para aquela ideia da multipolaridade, nós temos o quê? O fortalecimento dos blocos econômicos. Como eu disse, né, são associações de países com o objetivo de fortalecer
a economia. E estes blocos econômicos, né, voltando um pouco no que nós já havíamos discutido, eles vão se tornar cada vez mais comuns, principalmente após o fim da Guerra Fria, após o fim da Guerra Fria, que foi esse conflito ideológico aí que ocorreu em boa parte do século XX. Este mapa aqui, ele vai mostrar assim, os principais blocos econômicos que nós temos no espaço mundial, né? Nós vamos ter ali, né, na porção da América do Norte, a gente tem o NAFTA, que vai ser formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, que é um bloco econômico importante. Na América Central, a gente tem o Mercado Comum Centro-Americano. Aqui na América do Sul, nós vamos ter o Mercosul, que inclusive o Brasil faz parte, e a Comunidade Andina, que não é um bloco econômico totalmente estruturado, mas que tem muitas associações com o Mercosul, inclusive. Vamos ter a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, né, que no caso aqui corresponde aos países que estão mais ao sul do continente africano. A União Europeia, que é um importante bloco econômico que nós vamos ter aí no contexto mundial. E nós temos aqui a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Então, são alguns exemplos de blocos econômicos, né? Nós temos inúmeros blocos, só para poder a gente mostrar um pouco desses exemplos de blocos econômicos. E a gente percebe uma coisa importante, aí voltando a alguns conceitos fundamentais de geopolítica, que a classificação dos países, né, a classificação socioeconômica dos países, ela é importante, inclusive na formação desses blocos econômicos. E aí nós vamos voltar um pouco aí nesses conceitos que são fundamentais, que nós temos aqui os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e os países emergentes. Os países desenvolvidos, como nós já vimos, são aqueles países que eles possuem um domínio econômico e tecnológico bastante elevado, enquanto os países que são subdesenvolvidos são aqueles países que eles dependem economicamente e tecnologicamente dos países desenvolvidos. E o grupo de países emergentes vão ser aqueles países que eles estão em processo de desenvolvimento. Hoje em dia, a gente costuma sempre falar o seguinte, esse termo subdesenvolvido vai chegar uma hora que ele vai cair um pouco em desuso, só que nos livros didáticos, né, nos materiais, ele ainda está presente, porque a gente tem que entender que todo país ele está em processo de desenvolvimento socioeconômico. Né? Inclusive, surge essa nomenclatura de países emergentes, porque a gente percebe que tem um grupo de países que ele tem um processo de desenvolvimento que ele é um pouco mais rápido, né? Então, ele conseguiu avançar em algumas questões, mas em outras questões ele ainda permanece com aquelas características de subdesenvolvimento. E a gente percebe justamente que a formação dos blocos econômicos vai ter uma relação direta neste contexto aí mundial, né? Um conceito importantíssimo que a gente não pode esquecer nessa análise geopolítica atual é o conceito da globalização, que vai ser essa integração mundial promovida pelos meios de comunicação. E uma relação da globalização com os blocos econômicos é justamente isso, porque o processo de globalização, devido à questão do avanço tecnológico, dentre outros, ele vai favorecer o comércio internacional. E este comércio internacional, ele vai ser justamente o motor de crescimento, né, que vai movimentar aí esses blocos econômicos. E aí nós temos as transnacionais, as multinacionais, que são as empresas que se espalham pelo mundo em busca de ampliar o seu mercado consumidor. E os blocos econômicos favorecem bastante este processo. Essa imagem também é interessante porque ela é um retrato bem interessante da globalização, porque ela fica muito evidente os fluxos de pessoas, os fluxos de informação, de informações e os fluxos financeiros que o processo de globalização ele vai promover. E essa imagem também, que nós já até vimos em aulas anteriores, que ela vai mostrar justamente o que é as áreas de influência, né? E essas áreas de influência, elas também vão ter uma relação muito forte com a formação
destes blocos econômicos, porque o comércio internacional ele vai ser favorecido muitas vezes por essas áreas de influência. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Estudem bastante, não deixem de ler e, principalmente, fiquem em casa. Até a próxima aula.